primeira coisa que a gente tem que falar nessa aula aqui é que todos nós temos preconceito. Vamos admitir isso. Nós temos preconceito. E temos preconceito dos mais variados tipos. Temos preconceitos de classe, temos preconceitos de raça, temos preconceito de gênero, temos diversos preconceitos. E o preconceito linguístico entra nisso daí também. Bom, antes de mais nada, a gente precisa revisar esses nossos preconceitos, afinal de contas, preconceito parece uma coisa tão velha, tão ultrapassada, né? Num tempo em que a gente tem consciência das coisas, a gente não precisava ter preconceito mais. Mas eu vou me ater ao preconceito linguístico porque é o meu assunto, é o que mais me interessa nesse momento falar com vocês sobre. Meu nome é Guga Valente e eu vou explicar para você como é que isso acontece dentro da nossa sociedade. Bom, o preconceito linguístico advém aí de uma série de formações discursivas e de uma série de relações de poder que estabelecem o que é certo e o que é errado. Guga, mas quando uma pessoa fala algo que está fora da gramática normativa, isso já não é erro? A gente já não devia entender que isso é erro? E se alguém não domina a gramática normativa, essa pessoa não estudou, ela não está errada? Bom, vamos por partes aí para a gente não confundir as coisas. Primeiro que aquilo que está na gramática normativa não é literalmente reproduzido na nossa fala. Nenhuma pessoa em sã consciência, conversando informalmente com as pessoas, utiliza a gramática normativa como referência. Por mais que a gente busque estar dentro de um padrão de linguagem, vez ou outra a gente sempre escapa à norma. Por quê? Porque existem duas gramáticas. Existe aquela gramática que a gente estuda na escola e que serve de referência para a gente poder produzir textos formais, como um contrato, alguma coisa nesse sentido mais formal. Agora, fora desse contexto, existe uma gramática que é a gramática do povo, que é a maneira como a gente fala, como a gente se expressa. E às vezes essa regra da gramática do povo difere da gramática normativa. Agora, vamos lá, numa situação entre amigos ali, numa situação familiar, informal, né? Tá todo mundo se divertindo, conversando numa boa, sem ficar se preocupando demais com formalidade, porque afinal de contas ninguém está querendo aprovar uma lei ou fazer um contrato de compra e venda. Por que é que nós temos que nos referir à gramática normativa? Então, existe essa gramática do povo e é essa gramática do povo que vai empurrando a gramática normativa para ser modificada com o passar do tempo. Muitas das mudanças que a gramática normativa sofre é em função da maneira como o povo fala. Então, temos que entender isso para começo de conversa. Essa questão de certo e errado talvez seja algo que a gente precise rever. Afinal de contas, seria mais interessante que a gente falasse em adequação e não adequação. Então, conversando com os meus amigos, na informalidade, muito provavelmente eu vou usar gírias, eu vou usar expressões que eu não usaria dentro da sala de aula, eu vou utilizar ali, não vou fazer marcação de plural, porque lá na minha região, lá em Goiânia, né, eu sou de Goiás, então ali, na hora que a gente está falando informalmente, a gente não faz as marcações de plural, como a maioria dos brasileiros também não faz. Então, quer dizer, naquele contexto, por que é que eu vou me cobrar falar de acordo com a norma? Isso vai, inclusive, causar um certo constrangimento nos meus amigos ali, né? Como acontece vez ou outra quando eu falo que sou professor de língua portuguesa, as pessoas ficam, nossa, tem que tomar cuidado para falar com esse cara aqui, não sei o quê. E não tem nada disso, né? A gente conversa igual todo mundo conversa, a gente fala igual todo mundo fala e a gente vai falar fora da norma padrão no contexto em que é possível falar fora da norma padrão. Agora é óbvio, se eu estou diante de um juiz, se eu estou defendendo, por exemplo, um mestrado, se eu estou dentro de uma situação que é formal, é claro que eu tenho que me adequar à norma. Isso é natural. Agora, o fato de a gente não dominar a norma em determinados contextos ou não utilizá-la em determinados contextos não deveria ser fruto de preconceito. Mas o problema é que esse preconceito ele está calcado principalmente numa questão de classe social. O erro que uma classe social mais alta comete é perdoado, né? E aquelas pessoas que fazem parte daquele circuito não vão comentar como a pessoa fala, porque aquele erro, vamos colocar entre aspas, é aceito dentro daquele grupo. Mas quando vem uma pessoa de uma classe social diferente que utiliza um termo que não faz parte desse grupo, a tendência é que esse grupo privilegiado aponte o erro do outro e coloque o outro como ignorante, como pouco escolarizado, como alguém que não sabe falar, né? Isso é muito interessante de ser observado e muito triste ao mesmo tempo, porque afinal de contas a gente não devia ter preconceito com as pessoas pela maneira como elas falam. O fato de uma pessoa dominar a norma padrão e conseguir empregá-la corretamente não a coloca numa situação de superioridade sobre ninguém.
Ninguém é melhor que ninguém porque fala de acordo com a norma, né? Ou ninguém é pior que ninguém no outro extremo porque não domina a norma padrão. Entendamos, a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Com escolas aí dos mais variados tipos, com professores das mais variadas formações. Nem todo mundo tem a mesma formação. Para falar a verdade, grande parte dos brasileiros tem uma formação escolar muito ruim, por conta das condições educacionais do nosso país que a gente já conhece. Então, exigir que pessoas que tiveram uma formação ruim, ainda assim, né, não cometam vacilos num momento ou não utilizem a norma num dado momento ali que talvez fosse o momento certo de utilizar, é preconceito. E é ruim a gente discriminar as pessoas por conta de preconceito. A gente devia dar um passo além e superar isso daí. Vamos dar uma olhada aqui em alguns aspectos do preconceito linguístico para a gente aprofundar um pouco mais essa questão. Aqui a gente colocou um mapa do Brasil, né? E colocou aqui algumas expressões que são usadas em alguns lugares, né? Claro, às vezes algumas dessas expressões podem ser usadas em outros lugares também, mas aqui a gente colocou algumas que são características de algumas regiões. Essas gírias aqui são manifestações de grupos que entendem naquele contexto um jeito de tratar determinado assunto. Por exemplo, vou falar de alguém, de uma pessoa, eu vou usar uma expressão. Vou tratar de uma criança, eu vou usar outra expressão, né? Então, em Curitiba, por exemplo, piá é um termo que se refere a criança, a menino, né? Mais especificamente a menino. Né? Assim, em outros lugares do Brasil, piá não vai fazer sentido, né? Lá em Goiás, por exemplo, se alguém falar assim, o piá, ninguém vai saber do que se trata, porque não é uma expressão que a gente usa lá. E tudo bem as pessoas terem suas diferenças. Na verdade, isso é bom para o português. O português torna-se uma língua mais rica, mais cheia de possibilidades, não é? Então aqui a gente traz esse quadro para mostrar como é que isso se manifesta no Brasil, né? Agora aqui a gente pode falar um pouco sobre nível. A gente tem um nível social em que o preconceito linguístico vai se manifestar, então pessoas mais pobres, né, menos escolarizadas, vão ter um tipo de linguagem que vai ser diferente daquelas pessoas que são mais escolarizadas e que são mais ricas. Isso é normal, isso é natural. Beleza? Isso não significa que o fato de uma pessoa ser menos escolarizada ou a maneira como ela fala não está de acordo com a norma, não significa que isso é ruim, não significa que a fala dela é feia ou qualquer coisa desse jeito. A gente precisa dar esse passo e superar essa questão. Regional. A gente vai ter essas diferenças regionais, né? Então, por exemplo, eu sou de Goiás, o meu sotaque é carregado, né? Eu falo porta, portão, porteira, igual todo goiano fala. Eu falo moço, né, para se referir à pessoa, moço, você não sabe o que está acontecendo, né? É uma expressão que a gente usa lá, é normal entre nós. A gente fala fi, ao invés de falar filho, né? Fi, nem te conto o que aconteceu. Isso é nosso, e tudo bem. Só que quando a gente vai para outros lugares do Brasil, às vezes a gente ouve alguma pessoa comentando, o que é fi, o que você está falando, né? E aí porque tem um preconceito. Da mesma forma, gente do Brasil inteiro, quando viaja, percebe esses preconceitos. Tanto é verdade que as pessoas às vezes são caracterizadas pela sua região, né, pelo seu adjetivo pátrio ali, ou gentílico, né? Quando a pessoa sai, por exemplo, de Goiás e vai para o Rio, para São Paulo, para qualquer outro lugar, é muito comum que ela fale, ô goiano, ajuda a gente aqui, esse cara é Paraíba. E aí, nesse sentido, com o Nordeste existe um preconceito ainda maior, né? Quando você fala que alguém é Paraíba, muitas pessoas no nosso país, né, que são bastante preconceituosas, tratam todo mundo do Nordeste como Paraíba, né? Ou como baiano, por exemplo. Para você ver que o preconceito regional também interfere na questão do preconceito linguístico. Nós temos ainda um preconceito racial, né, um nível racial que está envolvido nessa questão também. Quem nunca ouviu aqui expressões relacionadas a negros, né, a pessoas pretas da nossa sociedade, como sendo o jeito que eles falam, né? Isso é música de preto, olha o jeito que fala. Então isso aí está dentro desse registro do preconceito e é algo que a gente precisa superar também. E tem também uma questão etária. A gente sabe que as gírias, elas fazem parte da vida dos jovens. É muito comum que os jovens se manifestem com gírias e com expressões que são típicas da sua realidade, que são típicas do seu mundo. E é muito comum também que as pessoas tenham preconceito com os mais jovens, pelo fato de eles serem mais jovens e pelo fato de eles manifestarem-se linguisticamente daquele jeito. Então, o preconceito etário, ele também reforça o preconceito linguístico. A gente achar que uma pessoa é mais nova e por isso ela não tem consciência ou não tem capacidade ou ela não sabe do que está falando, é um tipo de preconceito muito ruim dentro da nossa sociedade também e é um grande reforço ruim, um reforço negativo, né, para a ideia do preconceito linguístico.
Bom, o que é preconceito? Se a gente tivesse que delimitar essa ideia de preconceito, a gente ficaria em cima de algo como manifestação linguística diferente da registrada pela norma padrão, dependente de contextos. O preconceito acontece exatamente quando essa manifestação linguística diferente ocorre, que são esses exemplos que eu acabei de dar aqui. Então, eu sou goiano, eu chego aqui e uso gírias goianas, e aí, de repente, o pessoal vai estranhar, vai achar um pouco estranho. E aí, o estranhamento é ok. Não tem problema a gente achar estranho. Não tem problema a gente achar diferente do jeito que a gente fala. O problema é a gente discriminar a pessoa pela maneira como ela fala, fazer piadinha, ficar rindo. Ah, o sotaque dessa pessoa é engraçado. Ah, o jeito que essa pessoa fala soa como se ela fosse uma pessoa metida, né? Uma pessoa que se acha demais e tal. Então, esse tipo de coisa está dentro desse registro do preconceito linguístico e a gente precisa superar isso porque, afinal de contas, nós vivemos em torno das variações linguísticas. São essas variações linguísticas que constituem o português e fazem com que a língua seja uma língua tão rica. O português é uma língua riquíssima. Quando a gente estuda outras línguas, a gente percebe isso, o quanto a gente consegue abraçar contextos diferentes e consegue fazer isso produtivo. O preconceito só empobrece a nossa língua e só a torna pior. Eu vou saindo fora, valeu demais, até a próxima.